vídeo com muitas informações importantes, muita coisa acontecendo no Flamengo. Meus amigos, Lucas Paquetá pode estar de volta ao Mengão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Lucas Paquetá pode retornar ao Flamengo. As chances são grandes e a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que primeiro foi publicada pelo The Guardian, lá na Inglaterra. Nós confirmamos, trouxemos também valores da proposta do Flamengo ao West Ham para ter o Lucas Paquetá, e aí a gente vai debater esse assunto aqui, vamos trazer informações sobre esse possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo, e tem também segundo reforço do Flamengo na temporada, chegando ao Rio de Janeiro já nessa semana. É isso mesmo, é o goleiro Andreu. Tudo certo, e a gente vai trazer como é que ficou a situação entre Flamengo, Gil Vicente, Botafogo, Bahia. A gente vai trazer todos os detalhes envolvendo essas duas notícias super importantes que a gente vai falar sobre o Flamengo aqui agora. Vamos lá, vamos começar falando do Lucas Paquetá? Vamos falar do Lucas Paquetá, vamos lá. Para mim é a notícia do dia, e se a confirmação for, e se a contratação for confirmada, para mim é a contratação da janela de transferência, com grande chance de ser a contratação do ano. Por quê? Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, o site The Guardian, que é um site com muita credibilidade lá na Inglaterra, noticiou que o Flamengo voltou a negociar a possível contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham. Antes, ainda na antiga gestão, o Flamengo também sonhou com essa possibilidade, utilizando ali da chance, por conta daquela investigação, o Lucas Paquetá, ele voltava, ficava alguns meses e tal, não sei o quê, mas agora o jogador está liberado, absolvido, nada foi comprovado contra ele, só que agora o Flamengo quer comprar o Lucas Paquetá. E confirmei a informação do The Guardian, da negociação, e avancei também e apurei que o Flamengo ofereceu ao West Ham 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em metas. Essa é a proposta inicial do Flamengo para ter Lucas Paquetá. A boa notícia para o Flamengo, além de a proposta ser uma boa quantia, na minha concepção, a outra boa notícia, o Lucas Paquetá não vive um bom momento pessoal no West Ham. Ele já tinha a intenção de sair na última janela de transferência, o que não aconteceu, e o West Ham também está vivendo um péssimo momento dentro de campo, com grande chance de ser rebaixado na Premier League. Isso quer dizer que a receita cai e o investimento também diminui. Obviamente, quando a gente fala o investimento diminui, é questão também de folha salarial. E aí seria uma ótima para o West Ham, uma possível saída do Lucas Paquetá, que é um jogador extremamente valorizado na equipe inglesa. E eu acho que a melhor notícia para o Flamengo nessa negociação é o interesse do Lucas Paquetá. Ele topa, ele já disse sim ao Flamengo, ele quer retornar ao Flamengo, e agora o Lucas Paquetá aguarda o desfecho das negociações entre o Flamengo e o West Ham. Eu basicamente acho que seria uma contratação assim, de altíssimo nível. Contratação para Aeroflá, para aeroporto, tapete vermelho. Gente, estamos falando de um jogador que, se retornasse ao futebol brasileiro agora, não é porque não tem mais possibilidade de continuar na Europa, ou os clubes da Europa que vão me procurar não são de altíssimo nível. Não, gente. É um jogador que está vivendo, assim, o seu auge. Vamos lá. Vamos pegar aqui a idade do Lucas Paquetá. Ele, para quem não sabe, surgiu no Flamengo lá na época de Rueda. Ele atualmente, gente, está com 28 anos. Cara, 28 anos, ele está vivendo o auge dele fisicamente. Então, se ele voltasse ao futebol brasileiro, é porque ele quer jogar com a camisa do Flamengo, porque ele quer jogar novamente no futebol brasileiro. E não pela falta de oportunidade ou pela queda de procura de um grande clube do cenário europeu, ou porque ele está caminhando para a reta final da sua carreira. Pelo contrário, está vivendo o auge dele, inclusive jogador que, na minha concepção, vai acabar sendo titular na Copa do Mundo, e que será disputada esse ano nos Estados Unidos, México e também Canadá. Então, acho que seria uma contratação absurda, repito, de parar aeroporto, e as negociações estão em andamento. Se vai conseguir ou não, é uma outra história. Muita gente fala assim, tem que tentar o Thiago Almada, seria uma contratação... Gente, olha só, o Thiago Almada, ele não está, entre aspas, largado, entre aspas, encostado no Atlético de Madrid. Ele é apenas reserva. E é um jogador que acabou de chegar ao futebol europeu. Ele saiu há pouco tempo do futebol sul-americano. Alguém garante que ele vai querer topar, voltar para o futebol sul-americano agora e jogar com a camisa do Flamengo? Lucas Paquetá está há 8 anos na Europa. Já fez, teoricamente, tudo que poderia na Europa. Voltar ao futebol brasileiro seria bom demais para ele. O Thiago Almada não.
E repito, não é um jogador que o Atlético de Madrid deseja negociar. As pessoas falam como se fosse fácil. Vamos lá, tipo L-Foot, sabe? Já jogou L-Foot? Vamos lá pegar o Thiago Almada, contratar porque a gente tem dinheiro. Não é assim. E eu acho que o valor que o Flamengo pagaria para ter Lucas Paquetá, eu acho um valor extremamente ok. Ainda mais se levarmos em consideração que o futebol está muito valorizado no ponto de vista número de jogadores em contratação. Exemplo, o Caio Jorge valia 30 milhões de euros. O Gerson vale 27 milhões de euros, valor que o Cruzeiro pagou junto ao Zenit. Então, enfim, Flamengo, portanto, tentando a contratação do Lucas Paquetá. Eu, particularmente, acho uma ótima contratação, caso ele venha. E você, qual é a sua opinião? Quero a sua opinião sobre isso. E por falar em contratação, o Flamengo fechou com o segundo reforço nessa janela de transferência, o goleiro Andreu. Vamos lá. Muita gente relembrando um vídeo meu aí, que de fato, tudo que eu falei na ocasião foi apuração junto ao Flamengo, porque em momento nenhum o Flamengo estava desejando a contratação do jogador. Já expliquei e vou explicar novamente. O jogador ele tem 2 empresários. O Botafogo acertou com um dos empresários que tem a menor participação no atleta, que não toma a decisão sozinho, nem poderia tomar a decisão sozinho. O outro empresário dele, que tem a maioria da participação do atleta, estava fechando o Bahia. E aí começou aquela repercussão, dando conta que José Boto e Felipe Luiz tinham ido a um jogo do Gil Vicente observar o Wendel. Naquele momento o Flamengo não estava pensando no Wendel. E aí a conversa entre o principal empresário do Wendel com o Flamengo sobre Caio Jorge, que são os mesmos representantes, renovação de Cebolinha ou não e tal. Nesse momento, o empresário virou para o José Boto e falou, vem cá. E aí, André, todo mundo falando que você tá de olho, não sei o que tal, tentar. Aí o José Boto perguntou, e aí, mas como é a situação? O empresário falou, a situação é essa aqui, tal. Aí o José Boto pensou, opa, ótima oportunidade de mercado, jogador valorizado na praça e que seria um custo baixíssimo. Tanto é que o Flamengo fechou a contratação desse jogador por 1,5 milhão de euros. Hoje, esse jogador, ao vestir a camisa do Flamengo, ele vai custar pelo menos 5 milhões de euros. Pelo menos 5 milhões de euros. E aí o Flamengo tinha fechado um pré-contrato com o jogador e estava querendo a liberação imediata, para não perder esse jogador em momento algum, para não ter o risco. E aí o que o Flamengo fez? Hoje o Vicente, libera ele agora, eu te dou 1,5 milhão pela liberação. Hoje o Vicente falou, calma aí, eu não posso liberar agora e ficar sem goleiro. Se eu fechar com outro goleiro aqui, a gente libera ele. E o Gil Vicente está fechando. Pelo que me relataram, uma das possibilidades é o Lucão, que está atualmente no Red Bull Bragantino. Então o Gil Vicente já liberou o Wendel, o jogador já foi comunicado que ele está liberado para viajar, realizar exames e assinar contrato com o Flamengo válido por 4 temporadas. Informações que a gente trouxe na manhã dessa segunda-feira, com exclusividade, pouco antes da gente entrar ao vivo lá no SBT. Então, goleiro fechado. Vem aí o Gabriel Brazão. O Flamengo continua interessado em Gabriel Brazão. Repito, o André foi uma oportunidade de mercado. O Flamengo entende que pode ter 3 ótimos goleiros no elenco, na visão deles. Embora muita gente tenha me relatado na época que o goleiro não se encaixa ao perfil do Felipe Luiz, não tem uma boa saída de bola com os pés, mas a diretoria entendeu que foi uma boa oportunidade de mercado e realizou a contratação. Quero a opinião de vocês, aprovam ou aprovam? Eu particularmente aprovo. Pelo, digamos assim, investimento. É um jogador que, repito, chega por 1,5 milhão de euros e hoje ele vale pelo menos 5 milhões de euros só por ser jogador do Flamengo. Diz aí, qual é a sua opinião sobre isso? Tamo junto, forte abraço, fui! Minha família, então é isso. Ficamos aí com mais um giro de notícias importantes e atualizados do Flamengo, né, cara? Nesta segunda-feira, dia 9, cara, dia 9 não, perdão, dia 12, né? Dia 12 de janeiro, com muita informação exclusiva e atualizada para você não perder nada. Então peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, porque é super importante quando você deixa o like, porque aí sim fica muito bom. A gente tem esse vídeo por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.